Eu quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo a terra e o céu. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Vou ler do versículo 7 ao 13. Dizem assim: Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Hoje é 28 de agosto de 2023. Quero aproveitar e desejar a todos uma ótima semana, uma semana abençoada por Deus. Grandioso, perfeito, maravilhoso, misericordioso, santíssimo Deus, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que aqui estou em oração, te apresento cada pessoa que está me ouvindo, a família de todos, a minha vida, a minha família, esta nossa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei o tema para a palavra do dia, dizendo a terra e o céu. A terra e o céu, quero falar aqui nesse sentido, são dimensões e atmosferas distintas. Deus criou, esses ambientes muito distantes um do outro, a fim de que houvesse diferença entre eles. E posteriormente nós, homens, escolhêssemos o melhor dentre os dois. O céu que estou me referindo aqui, é claro que não é esse aqui que a gente está vendo, esse azul, mas é o novo, onde Pedro fala que habita lá a justiça, ou seja, o Deus Trino e o todo o corpo angelical. Mas infelizmente a maioria dos seres humanos, a maioria dos homens, escolhe esta terra física aqui, onde um dia ela vai se desfazer em fogo, como Pedro mesmo revela aqui. Então esse assunto de hoje, que é um assunto também visando uma palavra escatológica, é para mim e para você, para a senhora e para o senhor também, é uma mensagem exortativa, onde precisamos saber que existem esses dois lugares. Hoje essa terra aqui é limitada, uma terra onde oferece uma vida de dias ou anos determinados, porque todos aqui perecerão,
E oferece aqui também um céu que habita lá a justiça, tá? Onde é uma promessa que Jesus fez para todos aqueles que permanecerem fiéis a Ele, um dia morar lá na eternidade, né? E Pedro diz que quando a gente pensa nessa possibilidade de querer ir morar não só no céu, né? Mas estar lá desfrutando das maravilhas que a palavra de Deus fala como promessa, ele diz: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, ou seja, a terra, que será desfeita em fogo, né? E os elementos, ou seja, os astros também, ele diz: que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Então, viver uma vida de santidade, ser piedoso, e digo isso para mim, é um dos conselhos que Pedro nos dá, pelo menos ele nos indica isso, se é que nós queremos ir para o céu e não ficar simplesmente nessa terra que um dia, como já disse, e Pedro diz, né, será desfeita. Essa terra está sendo reservada como tesouro, diz ele, guardando-se para o fogo. No versículo de número 8, ele diz assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aqui tinha pessoas aqui na igreja, nos dias de Pedro, que estavam questionando a demora do retorno de Jesus para buscar a sua igreja. E ele diz que o Senhor é longânimo, não é? Ele não tarda, mas é longânimo, né? Para que alguns não se percam, né? E ele quer que todos venham a arrepender-se. Veja como Deus é maravilhoso, porque talvez, eu creio, acredito que você, a senhora, o senhor estejam com a sua salvação garantida. Você, a senhora, o senhor estão lutando aqui na terra para garantir, né, essa salvação, mas tem um parente seu que ainda não é. E o Senhor é tão bom, tão longânimo, que está dando oportunidade a essa pessoa. Mas vai chegar um dia, como diz aqui no versículo 10, que o Senhor virá como ladrão de noite. Noite aqui é uma palavra, um termo simbólico que Pedro usa no sentido figurado, que representa, sim, um tempo em que os homens estarão vivendo. Observe, noite fala de escuridão, fala de perigo, fala de dificuldades, e nós estamos vivendo em um período de noite nesta terra. É só você, a senhora, o senhor, olharem e vão perceber como é que as nações estão vivendo, né? Em um clima completamente angustiante. Eu quero concluir fazendo aqui uso de uma expressão do apóstolo Paulo. Isso é para quem quiser viver somente aqui nessa terra. Quem escolher a terra, né? O título que eu dei para a palavra do dia hoje foi A Terra e o Céu. Mas tem gente que prefere viver só aqui nessa terra, escolher aqui. Aí Paulo dá um recado para essas pessoas, dizendo o seguinte, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, em outras palavras, só nesta terra e não no céu, tá? São palavras minhas, segue o texto. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu traduzo isso aqui, essa expressão, Paulo querendo dizer para nós que nós estamos lutando para chegar no céu e não viver somente aqui nessa terra. A terra tem os seus lugares, né, que são belos, que Deus criou, momentos até que a gente se sente bem, confortavelmente, mas a terra não é o lugar daqueles que um dia se entregaram para Jesus.
Nosso alvo, nossa esperança é o céu. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.